Advogados Trabalhistas e vice-presidente nacional do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul. Também gostaria de chamar à mesa Jorge Luiz Souto Maior, ele é jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho Brasileiro na USP desde 2001, é juiz titular da terceira vara do trabalho de Jundiaí, São Paulo, desde 1998, palestrante e conferencista. Também gostaria de chamar à mesa Érica Andreassi, é enfermeira graduada pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná, ativista do movimento Mulheres em Luta e pesquisadora do IAES desde 2004. Roberto Paraíba de Arruda Pinto, é especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo. Também gostaria de chamar José Aureliano Ribeiro de Vasconcelos, é diretor do Instituto Internacional da COAB, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, e também a Evelyn Farage, presidenta nacional do ANDES e da Secretaria Executiva Nacional da Ciência da Conduta. E já está vindo para isso. Bom, a gente vai começar com 10 minutos de fala para cada um dos que vão expor. E gostaria... Bom, a gente vai começar com a exposição do César Briggs. Em 10 minutos, quero fazer rapidamente uma saudação igualitária e dizer que é honra sempre que o Conlutas, você nos convida para o debate, aqui está, porque compreendo eu, com meus 30 anos, 31 anos de advocacia dedicado ao movimento sindical, que só a luta é quem resolve. Não podemos ficar só esperando que as coisas caiam do céu por obra e graça do Espírito Santo e que inspire o senador Renan Calheiros e toda a sua turma, que traga para nós uma legislação de respeito aos trabalhadores, principalmente nesse tema. A primeira pergunta que se faz quando se discute reforma da Previdência, ou reforma trabalhista, ou reforma sindical, ou reforma política, é saber qual é o papel do Estado, qual a razão de existir o Estado. Ele é um Estado que tem como função proteger o capital local, o capital internacional, ou a função do Estado é servir a todos, pensar no outro na pessoa humana, enquanto razão de sua existência. Essa é a pergunta que está por trás do debate da reforma da Previdência. Qual é o Estado que se quer? Qual é o Estado que o governo copista de Temer quer nos impor? O que é que ele representa em todas as suas medidas, como privatização das empresas públicas, e que em marketing ele usa a expressão hoje, que é venda de ativos, a velha privatização entrega o capital brasileiro ao capital internacional? Qual é a função do Estado? A primeira pergunta que se faz sobre isso é a forma como o governo Temer, o governo plantonista, trata a questão da reforma da Previdência. Ele diz assim: tem déficit, e se tem déficit ele tem que ser coberto. Nós devemos lutar para que a Previdência brasileira não tenha déficit. Essa é a compreensão de que pensa o Estado como um órgão privado, que pensa o Estado como se fosse algo, como se fosse um plano de aposentadoria complementar que não pode ter prejuízo. Não é essa a visão e a razão de existência do Estado.
Não foi assim que foi pensado o Estado brasileiro na Constituição de 88. O que é que pensou a Constituição de 88 quando revogou aquela lógica autoritária da ditadura que castrava, que prendia, que torturava e que entregava o capital também, sem poder dizer, porque vivíamos sob censura? Diz que era preciso pensar um Estado mais social, um Estado que cuidasse da pessoa humana. Por isso que a nossa Constituição, diferente das demais, ela começa falando dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, para depois tratar do próprio Estado. E ela diz ali que é dever, é função do Estado, na questão da seguridade social, fazer o investimento em assistência, em saúde e previdência. E aloca recursos para isso. Porque esse é o papel efetivo do Estado. O imposto serve para isso. As arrecadações servem para você retribuir, fazer uma política de redistribuição de rendas para que todos tenham acesso às mesmas coisas. Quando fala democracia, o governo do povo para o povo, é nesse sentido de que o Estado arrecada para que possa devolver à sociedade de forma retributiva. O imposto não serve, não é criado para servir fonte de roubo, de corrupção, de levar dinheiro para fora. Não é essa a função. Por isso, e acho que foi colocado pela manhã, os impostos que são destinados para a seguridade social fazem com que o tema fique superavitário. O que se arrecada de impostos para a saúde, previdência e assistência social permite um superávit de bilhões, como aqui tem sido demonstrado e como foi repassado em vários meios de comunicação das nossas redes sociais. Mas aí, se há superávit, por que a preocupação? Se há superávit, nós estamos aqui no sábado debatendo esse tema. Porque é uma outra forma de se colocar o Estado, que é a propaganda enganosa. Nós fizemos um texto agora para publicar, que nós chamamos o rumo da Previdência e os fatos alternativos, que é a palavra da moda que Donald Trump cria para falar de mentira. Isso não é mentira, é um fato alternativo. Eu estou dando outra interpretação para o fato. Que Goebbels falava isso, que a mentira repetida várias vezes vira verdade. E é isso que o governo Temer, o governo golpista, o governo de plantão, tem colocado o tempo todo. De que há um déficit. E as pessoas vão acreditando que tem déficit quando eles fizeram uma PEC no fim do mundo. Que eles diziam, é a PEC dos gastos. Ninguém pode ir para o supermercado gastar mais do que o que tem. E as pessoas ficam achando que isso é verdade. Fica repetindo, aí cortaram os gastos sociais, os gastos da educação, os gastos de saúde. Porque a propaganda deliberada do governo com a rede Goebbels, ou a rede Globo, mesma coisa, vai repetindo o tempo todo, vai massificando o tempo todo, de que era preciso mesmo fazer essa reforma, como se faz a reforma também futura, que está proposta da reforma da Previdência. E onde é que está a grande mentira? E é por isso que tem que desmistificar a mentira. Primeiro, na conceituação da própria arrecadação da verba destinada à Previdência. Não vou nem falar só da Seguridade, a destinada à Previdência. Nas receitas destinadas à Previdência, está lá, por política protecionista do governo em relação ao capital, as isenções que se dá cada vez mais para as grandes empresas. Se eu dou isenção para as empresas, significa que nós vamos arrecadar menos em função da isenção. Porque o dinheiro não nasce em árvore. Se eu coloco para um canto, eu tenho que tirar do outro canto. E se retirou, e é uma política que desvia bilhões da Previdência com isenções fiscais. Segunda questão, na receita. Segunda mentira, na receita. 3 minutos. Que é a política de precarização, de flexibilização do trabalho.
se o trabalho cada vez é menor remunerado, se a pressão que existe sobre a reforma trabalhista, que está sendo já implementada o tempo todo, é dispensar das empresas do pagamento da parte previdenciária, ora, vai estar arrecadando menos. Se eu tenho arrecadando menos, eu vou ter perspectiva de ter um valor igualitário final entre o que entra e o que sai. A segunda medida, eu vou falar bem rapidamente, que gera um ponto do valor que é apontado como déficit. O Brasil já adotou um sistema perverso com fator previdenciário, em que a aposentadoria já não entra. Para um cidadão hoje ter uma aposentadoria integral na remuneração que ele recebe hoje, ele já tem que começar a vida dele de 18 anos pagando no teto. Pagando no teto, ou seja, tem que ser um filho de papai para já começar a sua vida de trabalhador, não com salário mínimo, que você vai fazer a subida para depois fazer a média, já pagando no teto, que é a única perspectiva que se tem de ter uma aposentadoria no teto integral. Isso não passar os 49 anos, que é impossível. 49 anos de contribuição integral. Pois bem, já há essa manipulação passada que reduziu o déficit com a aposentadoria menor. E aí vem a outra da política do Estado. Eu vou terminar. Que é outra que não é contada. Porque se o Estado brasileiro arrecada imposto para fazer a sua tarefa distributiva, algumas aposentadorias não têm a contribuição como é do trabalhador urbano. Eu contribuo e quando eu fazer minha média de aposentadoria, eu vou saber quanto contribuir e quanto será a minha aposentadoria. Mas algumas categorias, por decisão correta, política do Estado e da Constituição, tem trabalhadores que se aposentam sem necessariamente ter a contribuição, como é o trabalhador rural, e joga esse débito de uma opção política social correta do Estado na conta da Previdência Urbana. Mesmo assim, a questão dos trabalhadores que tem aposentadoria em razão de acidente, porque o sistema não é um sistema lucrativo, é um sistema de política pública, política social. Isso não é posto, isso não é colocado, porque se coloca para a gente, vou repetir, porque se a medida é verdade, eu gosto de repetir para mim, que eu considero como verdade. Se eles começam a colocar que é preciso que a Previdência tenha lucro, nós vamos entrar no jogo dele. Primeiro tem superávit, foi demonstrado que tem superávit. Mas esse não é o problema. O problema é que ela não é feita, o Estado brasileiro não é feito para lucrar. Isso é coisa da iniciativa privada. O Estado brasileiro tem tributo para exatamente fazer suas políticas sociais, para fazer com que chegue os seus programas sociais, todos eles, que eu não vou elencar, que tem como função do imposto a redistribuição. Isso para quem defende o imposto. Eu tenho minha crítica sobre a politice mesma do imposto. Mas essa é a função do imposto. Como reagir a isso? Como reagir a essa política do governo plantonista que está lá no Palácio do Planalto? Ontem nós tivemos um debate com os advogados trabalhistas. E às vezes as pessoas ficam muito desesperançadas, dizendo que não tem mais perspectiva de resistência. Eu fico cansado, não tem como, eles estão conseguindo aprovar. Vou embora para passar, lá sou amigo do rei. Algumas pessoas dizem isso. Vou embora. Mas essa é a solução para as nossas vidas? Irmos embora? Deixar que as coisas aconteçam? Ou como nós dizíamos no passado, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é um momento muito decisivo nas nossas vidas. Eu acho que eu chamo esse tempo atual de tempo das máscaras caídas, em que as pessoas passaram a se revelar efetivamente como elas são. Quem era misógino não falava que era misógino, porque as regras civilizatórias impediam. As pessoas que tinham ódio de classe não externavam. Com as máscaras caídas, que faz com que um presidente vai botar um muro separando pessoas, que vai expulsar muçulmanos, e é eleito, porque esse é o tempo que as pessoas se revelam.
E esse tempo que as pessoas se revelam, que geram ódios, que geram brigas, faz com que nós tenhamos um sentimento de afastamento, de desespero, de desesperança. E para mim não, para mim eu sou o maior otimista do mundo, porque hoje eu conheço meu inimigo, eu sei quem é ele, eu sei quem ele pensa. Ele não bate no meu ombro para dizer que eu sou um cara legal, ele vai dizer que eu sou nordestino, corrupto, safado, anarquista. Ele vai dizer isso para mim. Eu sei quem eles são, e eles estão fazendo isso, eles estão se assumindo como eles são. Quem poderia imaginar no Brasil de hoje, se pensar que nós temos quase 100 mil trabalhadores escravos, que eles vão mudar o conceito de trabalho escravo? Quem poderia imaginar que se fizesse uma proposta de 49 anos para se aposentar? Eles estão dizendo isso. E nós temos que ter a coragem da reação, a coragem de mostrar para as pessoas de que, se nós nos juntarmos, nós podemos mudar. Vou concluir, porque o tempo já foi aqui prorrogado, dizendo para vocês uma lição que eu aprendi lá atrás. Eu entrei em Direito, no curso de Direito. Eu não queria ser Direito, queria ser psicólogo, mas não tinha psicologia na minha cidade, mais distante, e entrei para fazer Direito. Mas entrei para fazer Direito porque tinha uma matéria que eu era craque, e meus colegas de Direito humano, matemática. Na minha época, matemática era peso 2, e fez com que eu entrasse no curso de Direito. E aprendi na matemática uma coisa muito simples: não se conta 1 milhão sem começar no número 1. Porque se eu for contar 1 milhão sem começar no número 1, a conta está errada. E todas as lutas começam quando nós, enquanto número 1, compreendemos que temos que fazer a nossa parte de resistência. É nosso dever, o dever da nossa geração, fazer com que essa regra que transforma o Estado brasileiro numa entidade privada, com raciocínio privado, não possa entrar em vigor. É o tempo da resistência, é o tempo de coragem, não é tempo para covardes. Por isso, essa reunião aqui é muito importante. Nós estarmos num sábado mostrando para as pessoas que nós não temos medo, que nós somos mais de um, já somos aqui uns 300, 400 inscritos, que diz que o tempo está encerrado para eu concluir. Muito obrigado para vocês, nós vamos ter mais debate. Boa noite para todos nós. Muito obrigada. Em seguida, eu gostaria de chamar Érica Andreassi. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu queria agradecer a CSP Condutas, de poder estar aqui falando um pouco com vocês, e também aos companheiros que estão na mesa, minha companheira. Não, eu acho que essa discussão ela é muito importante, porque nós estamos, né, como o companheiro falou, num momento decisivo, que está colocado para a gente uma greve geral para barrar essas reformas, e a gente está vendo que esse ataque ele é bastante grande à classe trabalhadora. Agora, uma greve geral nesse momento vai ter que contar com todas as forças que a gente tem, e principalmente, ou talvez, né, assim, com bastante peso, as mulheres trabalhadoras. E eu acho que a minha intervenção vai um pouco nesse sentido, porque nós estamos falando de uma reforma da Previdência que vai atacar o conjunto dos trabalhadores, mas que vai ter um peso específico e bastante brutal para as mulheres trabalhadoras. Tem gente que está achando que a reforma da Previdência, que o único, que já seria muito, né? Mas que o único aspecto que vai pegar as mulheres é a equiparação para as regras com os homens, as regras para a aposentadoria com os homens. Se fosse isso, eu acho que já seria muito grave. Agora, não é só isso. Na verdade, em todos os aspectos dessa reforma, ela pega de uma forma especial as mulheres trabalhadoras. Então, a imposição de uma idade mínima para aposentadoria, o fim da aposentadoria por idade, o fim da aposentadoria especial para professoras e para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, a possibilidade de acumular a aposentadoria com a pensão por morte, todos esses aspectos
eles significam um profundo ataque às mulheres trabalhadoras e vão penalizar e vão servir para aprofundar o fosso de desigualdade que já existe na sociedade entre homens e mulheres. Tem vários aspectos aí que o governo tem utilizado para convencer uma parte da população de que essas mudanças são necessárias. Quando a gente pega aí o conjunto das justificativas, chega a ser, seria cômico, né, se não fosse trágico. Então, primeiro, né, eu peguei 4 exemplos aqui do que a gente tem ouvido mais. Então, de que as mulheres estão vivendo mais que os homens e se aposentando mais cedo, elas tendem a custar mais para a Previdência. Esse é o que, no geral, tem sido o argumento mais utilizado. Mas tem outros, de que quando a diferenciação foi implementada, as mulheres compunham uma parte pequena da força de trabalho e por isso o impacto na Previdência não era tão grande, a diferenciação. De que a tecnologia reduziu o tempo de trabalho doméstico das mulheres, isso aí também tem. E até, inclusive, de que a ampliação da participação das mulheres na força de trabalho leva naturalmente a uma redução das desvantagens em termos de condições de trabalho e de remuneração. Na minha opinião, nenhum desses argumentos aí eles se sustentam, nenhum tem base na realidade. Embora seja um tempo curto, eu vou tentar desconstruir um pouco desses argumentos aí, né? No geral, esses argumentos aí servem para responder aos interesses dos capitalistas. O impacto é óbvio, é evidente, quando a gente vai estudando mesmo todos os aspectos da reforma, de que essa reforma vai colaborar para aprofundar as desigualdades que já são enormes entre homens e mulheres. Então, por exemplo, o primeiro argumento, o mito de que a aposentadoria antecipada das mulheres custa mais para a Previdência. É uma meia-verdade. E como toda meia-verdade, é uma meia-mentira também, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Segundo dados da própria Previdência Social, as mulheres representam hoje 44% do total de contribuintes para o INSS. Então, 44% de quem contribui são mulheres, né? Tem a ver com embora as mulheres sejam a maioria da força de trabalho, mas da força de trabalho formal, as mulheres representam essa parcela e é quem contribui. Agora, apenas 33% das concessões de aposentadoria por tempo de contribuição são mulheres. Então, na verdade, as mulheres estão contribuindo mais, mas elas são minoria das aposentadorias por tempo de contribuição. É verdade que as mulheres são maioria dos beneficiados da Previdência, mas não é a mesma coisa. E quando a gente fala de termos monetários, isso ainda é mais grave. Então, por exemplo, elas são 33% das concessões de aposentadoria por tempo de contribuição, mas em valores, o que a Previdência gasta com as mulheres representa menos de 25% do total das aposentadorias por tempo de contribuição. Então, por quê? Porque justamente as mulheres que conseguem se aposentar por tempo de contribuição o fazem com salário menor. Então, obviamente que isso tem um impacto. Por outro lado, é verdade que as mulheres são maioria do total dos beneficiados da Previdência e representam 56%, agora, são só 51% do que a Previdência gasta, no total, no geral. Então, isso significa o quê? Que o que as mulheres recebem, em média, é 20% a menos do que o que os homens recebem no total da Previdência Social, considerando todos os benefícios, né? Tanto a aposentadoria, quanto as pensões, quanto pensão por invalidez, tudo isso. Em média, as mulheres ganham 20% menos. E mais do que isso, porque quando a gente vai separar por grupos, aí a gente vai ver que o negócio é muito mais... que o impacto para as mulheres é muito mais grave. Então, por exemplo, as mulheres são, obviamente, 100% das que recebem salário maternidade. Mas elas são 94% das que recebem pensão por morte e 79% da aposentadoria por idade e... 62% das que recebem aposentadoria por idade e 58% dos que recebem
auxílio-reclusão. Se a gente pega onde as mulheres são maioria, que é pensão por morte, auxílio-reclusão e licença maternidade, evidentemente, nós vamos ver que, na verdade, há uma distorção quando a Previdência fala que as mulheres custam mais para a Previdência. Primeiro porque a licença maternidade, obviamente, que para a mulher ter direito a esse benefício, ela tem que ser segurada do INSS. Então, ela tem que estar contribuindo com o INSS, ela não tem direito a receber. E com relação à pensão por morte ou auxílio-reclusão, a gente sabe que esses benefícios eles estão vinculados, eles estão relacionados com a qualidade de segurado de quem morreu ou de quem foi preso, que é na sua maioria os homens. Então não tem a ver com quem recebe o benefício, tem a ver com quem contribuiu. Então quando a gente separa esses três grupos aí, nós vamos ver que as mulheres não são maioria na Previdência Social, porque justamente tem uma distorção na forma de fazer o cálculo aí. Bom, então isso dois argumentos a gente já consegue desconstruir aqui. Um que tem a ver justamente com que as mulheres custam mais, e o segundo que tem a ver com a localização das mulheres, elas aumentaram o peso na força de trabalho, né? E tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que a gente tem que colocar, que é de que, embora as mulheres sejam a maioria dos idosos, e é verdade, porque há uma feminização da velhice, a proteção social de homens e mulheres não é igual também. Então, por exemplo, enquanto 86% dos homens na velhice são protegidos, essa proteção em relação às mulheres cai para 78%. E tem um agravante aqui, porque as mulheres, no geral, elas vivem mais, mas com a saúde comprometida. Então, na verdade, a vida, vamos dizer assim, o tempo que ela vai, vamos dizer, que ela vive, mas em boas condições de saúde, é equivalente ao que os homens vivem. Então, não tem uma justificativa, não é que as mulheres vivem mais e vivem mais saudáveis e têm mais condições de trabalhar e por isso seria justo equiparar. Não é isso. Na verdade, as mulheres vivem mais, mas vivem com a saúde comprometida. Isso é muito grave. E sendo que a proteção social para as mulheres na velhice é muito menor do que em relação aos homens. Quanto ao terceiro argumento, de que a ampliação na força de trabalho tende a reduzir naturalmente aí as desigualdades, gente, pelo amor de Deus, essa aí eu acho que é a mais, assim, chega a ser ofensivo para as mulheres, né? Primeiro porque, atualmente no Brasil, do conjunto dos trabalhadores, a maioria se aposentam por idade. Então, dos 18 milhões de aposentados no Brasil, 52% são por idade, 28% por tempo de contribuição e 20% por invalidez. Isso é consequência do quê? Das características com que os trabalhadores entram no mercado de trabalho, homens e mulheres, né? Então, um alto grau de desocupação, de informalidade, subaproveitamento da força de trabalho, rotatividade no emprego, tudo isso. E mais, né, a tendência à flexibilização das leis trabalhistas, com certeza absoluta, vai agravar essa situação. Agora, no caso das mulheres, isso ainda é mais grave. Por quê? Porque além da gente estar sujeito a tudo isso que os homens estão sujeitos no mercado de trabalho, nós temos o peso da opressão, do machismo e da superexploração. Porque não é verdade que as mulheres entram no mercado de trabalho na mesma condição que os homens. Primeiro, nós recebemos, em média, 76% do que os homens recebem exercendo a mesma atividade profissional. No caso das mulheres negras, isso é muito mais grave. As mulheres negras recebem, em média, 40% do salário de um homem branco. Não é pouca coisa. Tem outro elemento. Quando a gente pega, por exemplo, em termos de ascensão no mercado de trabalho, pra vocês terem uma ideia, enquanto 6,2% dos homens com mais de 25 anos estão em cargos de chefia, entre as mulheres, na mesma idade, no mesmo grupo etário, esse percentual é de 4,7, quer dizer, as chances da mulher ascender no mercado de trabalho são menores que as dos homens. E além de tudo, quando a gente pega homens e mulheres em cargos de chefia, a diferença salarial, ao invés de se reduzir, se amplia.
Agora, se no geral é 76% que a gente recebe dos homens, nos cargos de chefia, exercendo a mesma função, é em torno de 68%. Então, quanto mais alto, maior é a diferenciação salarial. E, por fim, a questão da dupla jornada, gente. Ó, é assim, as mulheres, é verdade, as mulheres no mercado de trabalho até trabalham menos que os homens. Em média, 6 horas a menos que os homens. Bom, isso também já nos coloca numa situação bem pior, porque, no geral, as mulheres trabalham em atividades profissionais em menos carga horária, justamente para poder compensar a dupla jornada que ela tem em casa. Mas quando a gente pega o geral, a soma entre como as mulheres trabalham, no geral, 2 vezes mais que os homens em casa, o que acontece é que, na soma geral, as mulheres trabalham, em média, 55 horas contra 50 horas dos homens. Isso significa que, por semana, a gente trabalha aí 5 horas a mais. Aí você pega o mês, né, são 20 horas a mais, você vai fazendo um cálculo aí que você vai chegar. Então, agora, qual que é o problema, além de tudo? Nós estamos vivendo também uma situação em que cada vez mais as mulheres estão se tornando a pessoa de referência da família, ou seja, chefes de família. Hoje, 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Agora, não é verdade que isso é igual, os lares não são iguais também. Então, por exemplo, entre os casais com filhos, esse percentual é de 33%. O problema é que a gente sabe que as famílias monoparentais, ou seja, mães com filhos, é muito maior do que pais com filhos. Hoje, pais com filhos é uma minoria ainda. Então, isso agrava e amplia o tempo do trabalho, do fazer doméstico das mulheres. Então, nesse sentido, essa mudança, ela é, com certeza absoluta, de um ataque brutal e vai ter um impacto muito grande para as mulheres trabalhadoras. De fato, esse é o principal deles. E o que é pior, né? A mudança, a equiparação, ela se dá não diminuindo a idade para aposentadoria dos homens, mas ampliando o tempo, a idade para aposentadoria das mulheres, o que é mais grave. A gente fez, do ILAESE, fez um estudo sobre a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, já no meu último minuto que falta, hoje, uma imposição de 49 anos para aposentadoria integral levaria que os homens, da forma como hoje os homens se inserem no mercado de trabalho, se começassem a trabalhar aos 16 anos, e considerando que, em média, para cada ano de vida laboral, os homens trabalham de fato 10 meses, porque os outros 2 meses de cada ano tem a ver com a rotatividade, o tempo que passa desempregado, enfim, os homens levariam, se aposentariam com 75 anos. Entre as mulheres, a vida útil, a vida laboral de uma mulher, para cada ano útil, ela trabalha em média 8,4 meses. Isso significaria que o quê? Que as mulheres só iriam se aposentar aos 84 anos. É muito grave. É 84 anos. Agora, o problema é que ninguém vai se aposentar, até porque na iniciativa privada, é isso, a PEC da Bengala é para serviço público. Na iniciativa privada, aos 70, a aposentadoria é compulsória. O que vai acontecer de fato? Ninguém vai conseguir se aposentar com aposentadoria integral. Agora, o problema é que as mulheres que já estão no mercado de trabalho numa condição muito mais precária vão se aposentar com uma aposentadoria ainda menor do que os homens. Porque quando a gente faz um cálculo geral, vocês viram hoje de manhã que foi explicado como que faz o cálculo, é isso, você tem 25 anos e você se aposenta, para cada ano a mais que você trabalha, você vai aumentando no geral. Então isso vai fazer o quê? Que as mulheres vão chegar na vida, na velhice, com uma situação muito mais precária do que já estão hoje. E o que é pior, vai incidir nas novas gerações também. Porque o problema é que, ao ser assim, as mulheres que hoje estão no mercado de trabalho, elas vão encontrar muito mais dificuldade, porque vão ter mais pessoas idosas em casa, sem remuneração, elas vão acabar tendo que abandonar os empregos para cuidar dos idosos, dos filhos,
Hoje a gente sabe que o papel das avós é muito importante, porque elas não só elas estão aposentadas, mas inclusive cuidam dos netos. Isso vai fazer com que as mulheres que ingressam no mercado de trabalho tenham muito mais dificuldade para se aposentar lá na frente. Então daqui 10, 15, 20 anos, a situação para as mulheres vai ser muito mais grave. Obrigada. Em seguida, eu gostaria de chamar o Jorge Luiz Souto Maior. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Vou falar um pouco rápido, porque eu preparei para falar 30 minutos, só tenho 10. Então, eu tenho que dar um jeitinho aqui. Bom, agora eu me preparei para 10. Enfim, vamos tentar aqui resumir um pouco algumas coisas, e outras coisas efetivamente ficaram de fora, infelizmente, mas é democraticamente assim que as coisas acontecem. Bom, enfim, sobre a reforma da Previdência Social. É preciso compreender, de uma vez por todas, que a Previdência Social, dentro do contexto da Seguridade Social, aliada aos direitos trabalhistas e demais direitos sociais, não é um capricho do legislador ou um privilégio da classe trabalhadora. Representa, isto sim, um compromisso histórico em torno da efetivação de um projeto para salvar a sociedade capitalista. Compromisso este advindo depois de conhecidos os efeitos devastadores de um capitalismo gerido pelas lógicas da concorrência e do liberalismo clássico. Deixando de lado qualquer avaliação de ordem pessoal a respeito, o fato é que o Brasil, que dentro de uma relação colonial, se viu envolvido desde 1500 com a construção do capitalismo mundial, por meio do fornecimento da matéria-prima necessária para o desenvolvimento da produção industrial, está atrelado jurídica, política e economicamente a esta tarefa de salvar o capitalismo. É possível verificar isso nos termos das constituições brasileiras desde 1934 e de forma mais declarada na Constituição de 1988. O problema é que no Brasil nunca se conseguiu superar o período escravista. Não tivemos sequer uma revolução liberal e por isso os direitos trabalhistas são vistos como ofensas aos empresários e à classe dominante, e os previdenciários, os direitos previdenciários, como um custo desnecessário do Estado. Por pressão internacional, os direitos trabalhistas e previdenciários começaram a ser instituídos entre nós ainda na Primeira República, mas muito dentro da lógica de mera satisfação diplomática, de cunho formal. Na década de 30, com o impulso da crise de 29, as leis trabalhistas foram assumidas de forma mais intensa pelo Estado, com o apoio da classe empresarial, mas dentro do propósito de criar uma classe operária nacional, dócil, e um mercado de consumo interno. As leis não foram voltadas às angústias da classe trabalhadora e dentro do contexto em que se estabeleceram não se tinha sequer a intenção concreta de que fossem aplicadas. Tirando um pequeno período de 53 a 63, em que um pouco de ideário nacionalista e de Estado Social Democrático se manifestou entre nós, mas que também não se concretizou, o fato real é que o capitalismo brasileiro, que não deixou de ser colonial do ponto de vista político e dependente do ponto de vista econômico, nunca experimentou a efetividade dos direitos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, nunca se tentou salvar o capitalismo nacional para regozijo do capital estrangeiro, que explora a nossa quase inesgotável força de trabalho. O resultado disso é um país com uma das piores distribuições de renda do mundo, exclusão social e criminalidade, gerando gastos com segurança pública, policial, em detrimento de investimento em escola pública, saúde pública e serviços sociais. E a cada momento em que esse estado de coisas piora os índices na produtividade, na economia, na coesão social, na criminalidade, a única coisa que se consegue pensar é em aumentar as possibilidades de exploração e reduzir custos sociais do Estado, visando atender a interesses imediatos de parte do segmento empresarial.
O que se tem feito com isso, o que se tem feito com maior evidência a partir da década de 60, é meramente o aprofundamento dos mesmos equívocos: aumentar a precariedade do trabalho, reduzir salários, formas fraudulentas de exploração do trabalho, eliminação da estabilidade, intermediação de mão de obra, terceirização, banco de horas, etc, etc. Dizem que, como a previdência social é deficitária, é preciso eliminar benefícios. Mas como se pode dizer que o problema econômico da previdência, se é que ele existe, são os benefícios? Se a cada ano, durante décadas, o Estado e o setor produtivo, em geral, não se comprometeram com o custo da previdência e em tomar medidas para eliminar as causas das contingências sociais. E reparem que essa forma precária da exploração do trabalho, sem a lógica desse compromisso, ela conduz a uma situação que é trágica do ponto de vista da lógica previdenciária. Porque ela diminui o custeio sensivelmente, drasticamente, ao mesmo tempo em que aumenta as contingências sociais no que se refere a acidentes do trabalho, no que se refere às doenças, no que se refere ao desemprego e por aí afora. Então, já que se adotou falar em orçamento familiar para justificar, por exemplo, a PEC do fim do mundo, que tal, antes de pensar em cortar custos da educação dos filhos, que tal para pagar a conta da água, que tal fechar as torneiras? Que tal cobrar aquela dívida de quem nos deve? Não fazer isto é uma demonstração de que não se tem um mínimo de amor com os filhos. O fato é que não se pode cair na armadilha de discutir qual reforma previdenciária é aceitável. Neste contexto, muito resumidamente aqui exposto, nenhuma reforma previdenciária é aceitável. De fato, é inconcebível falar em reforma de algo que nunca foi construído, que nunca foi sequer experimentado. Primeiro seria necessário fazer valer, dentro de uma lógica, por exemplo, de saneamento econômico da Previdência, então que fosse, primeiro seria necessário fazer valer um projeto constitucional, ao mesmo tempo que seria pressuposto necessário de qualquer debate minimamente sério a respeito da viabilidade da Previdência, que se fizesse uma auditoria nos moldes de um inventário histórico, para que se tivesse a conta precisa de quantos bilhões, trilhões, quatrilhões, sei lá quantos bilhões foram subtraídos desse patrimônio jurídico da classe trabalhadora que é a Previdência Social. A grande questão, portanto, é saber se é possível apostar nisso. Ou seja, se é possível acreditar que o projeto constitucional será realmente experimentado na realidade brasileira com as instituições que possuímos. E se alguma auditoria, e também se é possível acreditar, se alguma auditoria da Previdência Social será feita, para que se possa punir os culpados e buscar a reconstituição do patrimônio que foi furtado. Aliás, é um ponto bastante importante, esse de que, sendo propriedade da classe trabalhadora a Previdência Social, é ela que deve administrar esse patrimônio e decidir o seu destino. Essas são as indagações que a classe trabalhadora precisa se fazer. E mesmo até parte da classe dominante brasileira, que se diz socialmente responsável, precisa pensar o quanto a destruição das bases jurídicas criadas para salvar o capitalismo não atende aos interesses da constituição de uma sociedade minimamente organizada. Vejam, por exemplo, que este adiamento, ou propriamente a eliminação da aposentadoria, representa impedir a entrada de jovens no mercado de trabalho e, consequentemente, um desajuste pleno do próprio modelo de organização sindical capitalista que se pretende organizar por meio do direito. Aos trabalhadores, a indagação é bem mais profunda. Vai no sentido de saber até que ponto vale a pena levar adiante uma luta em que, mesmo ganhando, perdem. Eu, efetivamente, não sei as respostas para essas indagações
e mesmo que soubesse, não teria a legitimidade para apontá-las. Sei apenas que um debate sobre a realidade social não pode ser baseado em engodos, e o que se está tentando fazer com as propostas de reforma trabalhista e de reforma previdenciária é enganar todo mundo, desconsiderando a nossa capacidade intelectual, ao mesmo tempo em que toma o sofrimento alheio como natural e necessário. Nesse debate faltam, portanto, honestidade e humanidade. Não é honesto, depois de tanta expoliação e imposição de sofrimentos, favorecendo a 1% da população mundial, ainda se queira que os trabalhadores paguem a conta. Daí porque, antes de discutir qualquer reforma, é necessário debater de forma séria e fundamentada que projeto de sociedade temos, qual modelo queremos e se estamos mesmo dispostos a levá-lo adiante. De todo modo, também sou otimista. Aliás, o que querem é o nosso pessimismo. Então, a leitura necessária a fazer neste instante é a de que, se há este intenso ataque cometido que tenta nos colocar em uma defensiva, é porque estamos avançando. E estamos avançando em diversos aspectos. E o que temos que fazer agora é continuar avançando. Muito obrigado. Muito obrigada. Em seguida, Roberto Paraíba de Arruda Pinto. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, rapidamente apresentar a entidade da qual represento aqui, não sem antes também agradecer o convite, né, para participar aqui desse evento. E a ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ela congrega, a advocacia trabalhista, ela tem um diferencial em relação aos outros segmentos da advocacia, de ela ter associações representativas em praticamente todos os estados da federação. Isso é um verdadeiro galardão, a gente fala isso com a boca cheia, com orgulho, e essas entidades vinculadas no seio da entidade nacional, que é a ABRAT. A ABRAT não tem, então, pessoas físicas como associados, mas pessoas jurídicas, que é associações. E nós tivemos, inclusive, ontem, eu vim aqui direto do aeroporto para cá, nós tivemos ontem uma assembleia da ABRAT. Foi uma assembleia, na verdade, foi uma reunião bastante ampla, não foi uma assembleia propriamente da entidade, foi aberta também para os trabalhadores, para os sindicatos, para terem presente também os representantes dos magistrados, a ANAC, a Associação Nacional dos Magistrados, se fez presente, o Ministério Público do Trabalho se fez presente, e outras entidades também. E o objeto, né, a pauta dessa assembleia de ontem, em Brasília, foi exatamente discutir as reformas trabalhistas. E pautou-se lá que a ABRAT não tem outra alternativa diante do que está escrito no seu estatuto, que é a defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, que é gênero, da qual os direitos sociais, os direitos humanitários são espécie, a não ser assumir uma posição de combate contra essas reformas trabalhistas que atentam de uma maneira frontal contra os direitos básicos, elementares, que a gente chama do patamar mínimo civilizatório, abaixo do qual não há que se falar numa existência minimamente digna. E é exatamente isso que essas reformas, que esses conjuntos de medidas, como bem colocado aqui pelo Jorge, visam o desmonte do Estado em favor do lucro, colocando o lucro acima do homem, do ser humano. Essa é terminar com o próprio capitalismo, né? O capitalismo virar uma barbárie, né? O que o Jorge vem falando, até ouvindo a exposição, me lembrando uma passagem agora, que eu li recentemente até também, do Mahatma Gandhi, quando ele veio por volta de 1930 para a Inglaterra, para falar sobre a inserção da Índia, o futuro da Índia. E lá chega um repórter e pergunta para ele: o que o senhor acha da civilização ocidental? Aí a resposta do líder indiano: acho que seria uma boa ideia. Que é exatamente isso. Nós não estamos mais, estamos acabando com esse patamar mínimo civilizatório, nós estamos ingressando num outro patamar,
num patamar de barbárie. E esse patamar de barbárie assume proporções ainda mais avassaladoras, eu diria até, no Brasil, que é marcado, como bem colocado aqui pela minha antecessora, é marcado por questões, primeiro, de discriminação racial e discriminação de gênero. Como bem colocado aqui, a mulher recebe 40%, a mulher negra recebe 40% do homem branco, do salário que recebe do homem branco. O Jorge lembrou muito bem também do trabalho análogo à escravidão. Todo mundo sabe que foram resgatados, foram flagrados 50 mil trabalhadores em regime análogo à escravidão, que foram flagrados nos últimos 20 anos, acho que 10 anos, 20 anos, que foram resgatados. E esse regime, eu lembro também, que me fez lembrar também, na época do século XIX, do Joaquim Nabuco, falando que a abolição da escravatura estava longe de resolver o problema. E a fala do Joaquim Nabuco é impressionante como ela é atual até hoje. Ele dizendo que a sociedade, o que mais impressionava da escravidão, na verdade, do que vigorou muito mais que todos os outros países, décadas e décadas, era a naturalização da barbárie. Era a naturalização do açoite. Ninguém ficando indignado com o fato das pessoas serem açoitadas, porque considerava as pessoas segunda categoria, nem participavam então do gênero humano. E essa naturalização da barbárie, essa falta de indignação, que é o que mais comovia na época do século XIX o Joaquim Nabuco, e nos causa muita tristeza perceber que de repente a evolução, né, não se deu daquela maneira que a gente imaginava. Eu quero dizer também que a ABRAT ela integra um fórum institucional de defesa do direito ao trabalho e da previdência social, que foi capitaneado, a criação foi capitaneada pelo Ministério Público do Trabalho, e o Conlutas também faz parte, várias entidades sindicais também fazem parte, e que baixou até uma carta assinada, firmada pelo Conlutas também, de defesa dos direitos sociais. E além disso também tem outro fórum que é digno de ser de nota aqui também, que também a ABRAT, a Associação Brasileira, e a ABRAT faz parte da coordenação também do Fórum Institucional de Direitos Sociais. Também tem o fórum que é a Rede Observatório Sul-Sul de Defesa do Trabalho Decente. Esse foi criado na OIT do ano passado, em 2016, está sendo capitaneado pela NAMATRA, em Brasília, que congrega também entidades sindicais, e a ABRAT, tanto num fórum como no outro, é a única entidade representativa da advocacia que integra esses dois fóruns, e que eu estou mencionando isso porque destacar a importância, diante do poderio econômico e financeiro dos nossos inimigos, nós temos que nos unir. Quanto mais a união se faz absolutamente necessária. E nós, a ABRAT, nós vamos contatar o Conlutas, até o convite que eu estou fazendo de público, para a gente instaurar também um fórum semelhante desse, congregando todas as entidades sindicais, todos os sindicatos que queiram dele participar, e também as entidades representativas da magistratura e do Ministério Público, também aqui em São Paulo, para a gente também montar fortalecer essa união, para fortalecer essa luta, essa resistência em relação às investidas que estão sendo impostas aos direitos fundamentais da pessoa humana. E essas propostas, todas as propostas, a terceirização já graça, mesmo com essa contenção jurisprudencial, só pode ser na atividade meio, não na atividade fim, os senhores aqui sabem, as senhoras aqui sabem, muito melhor do que eu, que já está mais do que dilatada, ampliada, e a terceirização é sinônimo
de precarização. Quando a gente fala de terceirização, nós estamos falando, lembrando, né, que 90% dos acidentes de trabalho ocorrem no âmbito do trabalho terceirizado, que as pessoas que dos terceirizados trabalham jornadas superiores à jornada normal, sequer eles recebem até uma discriminação no âmbito dos próprios estabelecimentos que eles trabalham. Eles não são considerados colegas de trabalho pelos aqueles que trabalham no regime seletista, sobre a égide da CLT, devidamente contratados, e a ampliação da terceirização, aquela jornada intermitente, são coisas absolutamente estapafúrdias. Essa proposta da Previdência foi bem colocada aqui, é para inviabilizar a política. Você vai contribuir, mas você não vai receber o benefício. Essa é a lógica da reforma da Previdência Social, e pautada ainda numa propaganda que está sendo veiculada lá pelo Goebbels, né, para dizer Goebbels, né, César? Pelo Goebbels, que a Previdência está em déficit. Todo mundo viu aqui, não sei se eu tiver a oportunidade de ver o gráfico, que foi amplamente veiculado pela Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho, primeiro, demonstrando o que é Seguridade Social. O governo está desconsiderando, está escrito na Constituição Federal. A Seguridade Social é um sistema que abrange a assistência à saúde, as contribuições sociais. Então, é um sistema híbrido que é pago não apenas pelas contribuições, como também para imposto, pelos COFINS e pelo lucro, a contribuição que existe sobre o lucro líquido. E o governo, quando fala que a Previdência está em débito, eles consideram pura e simplesmente essas contribuições como se não existissem. E a Associação Nacional dos Fiscais de Trabalho fez os cálculos e discriminaram, fez um quadrinho demonstrativo que demonstra que, na verdade, está em superávit de 11 bilhões. Quer dizer, e fazendo essa propaganda com dinheiro público ainda. Nós que estamos pagando para eles fazerem uma propaganda que atenta contra os nossos direitos. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo esse movimento todo que está sendo levado a efeito por um governo que não tem legitimidade das urnas, né? que nem poderia dar, não tem legitimidade sequer apresentar qualquer espécie de proposta nesse sentido. E eu quero dizer aqui, como advogado, que é absolutamente atentatória à Constituição Federal e que nós temos que pautar a nossa conduta com base no princípio da progressividade, e também chamado como o princípio da vedação ao retrocesso social. E o que é interessante que você vê que vários tratadistas, vários constitucionalistas já estão ampliando, está difundindo o entendimento no Brasil de que a Constituição Federal, quando ela fala que no artigo 7º caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social do trabalhador, está positivando o princípio que veda o retrocesso social. Esse princípio da progressividade, eu diria que é até o norte, o vetor de conduta da BRAT, da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que a gente está com base, focado nessa linha de atuação que nós estamos aqui apostos e combatendo esse bom combate de defesa dos direitos sociais trabalhistas, para não possibilitar, lutar ao máximo para inviabilizar, para tentar com que esses projetos nefastos para o país como um todo, que eles venham a ser aprovados tanto no âmbito do Congresso Nacional, como também a briga também é judiciária também, no Supremo Tribunal Federal também está se servindo para o governo, para, infelizmente, está contribuindo de uma maneira também deletéria em relação ao entendimento absolutamente inconstitucional. Os ministros do Supremo têm a menor afinidade com os direitos sociais, com os direitos de trabalho. Nós aqui, vocês conhecem melhor do que eu também
a organização sindical, tem muitos sindicatos que são extremamente atuantes, categorias profissionais aguerridas, mas nós temos aqui no Brasil o índice de sindicalização de em torno de 20%, e você estabelecer o negociado sobre o legislado, sempre, historicamente e legalmente, e juridicamente falando, a negociação coletiva é sempre, nunca pode atentar contra esse patamar mínimo civilizatório, é sempre para melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Agora querem possibilitar, e o Supremo dando respaldo em decisões nesse sentido, que não tem contrapartida nenhuma, que você vai ver no todo lá, é altamente prejudicial aos trabalhadores, uma negociação coletiva absolutamente leonina, e julgando como sendo revestida de juridicidade, o que nos causa indignação, mas foi como o Jorge falou também. Isso, ao invés de nos desanimar, pelo contrário, nós apenas serve para nos estimular cada vez mais, para a gente continuar persistindo nesse bom combate. E eu recebi hoje aqui uma injeção cavalar de ânimo ao comparecer nesse evento no sábado à tarde e ver esse auditório aqui absolutamente lotado. E peço e agradeço o fato de vocês, a paciência que vocês me deram para me ouvir na minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada. Em seguida, José Aureliano Ribeiro de Vasconcelos. Bom, pessoal, vamos animar aí? Alô? Como é que vai animar desse jeito, né? Boa tarde! Isso, animado. Diz que palmas e cumprimentação, isso anima muito a gente. E nós precisamos de ânimo, viu? O aposentado precisa se animar. Então, eu venho aqui representando a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados. Não é? Valei pediu para mim vir aqui, valeu o nosso presidente. Inclusive mandou um abraço para o grande líder de vocês aqui, que é o Zé Maria. Tá? Vou cumprimentar o Zé Maria. Cumprimentando o Zé Maria, eu estou cumprimentando todos vocês. Eu fico aqui muito feliz de estar junto com esse público aqui jovem, porque os aposentados vão precisar de vocês, senão nós vamos morrer de fome. Esse governo está vindo aí, ó, falaram muito, eu estou impressionado com o que eu vi aqui desde manhã. Muita riqueza, vou sair com a minha bateria aqui carregada de informação, muita riqueza os debates, vocês estão de parabéns à organização e vocês que fazem parte dessa organização. Estão de parabéns, porque foi muito rica as palestras de manhã, foi muito bonita a conversa dos nossos companheiros aqui. Mas uma coisa a gente tem que trazer com a gente, salutar. E nós, aposentados, precisamos muito de vocês. Por quê? Porque você pega um governo, vamos pegar os governos que vieram por aí. O governo Lula nunca nos recebeu, nunca recebeu os aposentados. Né? Eu não vou dizer que o governo Lula foi o Satanás, mas no governo Lula nós conseguimos melhorar até o salário mínimo, mas só foi isso. Tá? Nós derrubamos o fator previdenciário, ele vetou. Então, pessoal, esse governo que está vindo aí, esse governo está vindo para acabar com a vida da gente, dos brasileiros e dos aposentados. Se a gente não acordar, eu vou dizer para vocês, vocês estão com a cartilha aqui, ó, sobre a reforma da Previdência. A minha posição já vai ser colocada na posição da COBAP. Nós somos contra tudo que vem aí. Por que nós somos contra? Como é que nós vamos confiar nesse
Congresso bichado do jeito que é, nós não podemos confiar em ninguém. O Congresso está bichado, é eles que vão votar. Se a gente não se organizar, é eles que vão votar. Como é que a gente pode ser a favor? Olha, como é que a gente vai acreditar num governo que ele já chega acabando com o Ministério da Previdência? Ele tirou o Ministério da Previdência, não estava na nossa mão, mas pelo menos a gente opinava, agora não opina mais nada. Está tudo na mão dele. Então esses governos, ele vem há anos e anos acabando com as organizações que os trabalhadores têm, que os aposentados têm. Esses governos há anos e anos vêm se acabando. E esse veio para exterminar. Então, pessoal, olha, se a gente não, os aposentados, estou falando, não contar com vocês, olha, nós vamos acabar a nossa vida dentro da sarjeta, como já foi colocado aqui. Esse problema dos idosos é um problema sério. Aposentados também é idoso. A maioria dos nossos aposentados, nós somos idosos. O governo só fala em crescimento dos idosos. Agora eu vou falar da diminuição das nossas representações de idosos. Está morrendo e não está. Estamos esperando vocês chegar para dar continuidade. Porque as nossas organizações vão morrendo os idosos e cadê o povo? Então, pessoal, falam muito em crescimento. Agora o que está mesmo crescendo é essa falta de respeito com as pessoas que fizeram a riqueza desse país. Você vê esses governos, esses governos vêm aí com essas conversas bonitas. Foi falado aqui, pagar do nosso dinheiro para mentir, isso é safadeza, né? Isso é ser vergonhice. Paga o nosso dinheiro para mentir, e vem dizer ainda, ó, quem paga os aposentados é os trabalhadores da ativa. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós depositamos lá, nós aposentamos. Eu aposentei por tempo de serviço, minha mulher aposentou por tempo de serviço. Tudo que nós depositamos agora ele vai roubar? Ué, agora não tem mais direito? Como é que pode confiar nisso aí? Então, pessoal, nós aqui, ó, essa organização de vocês, ela vai contribuir muito para que a gente dê um basta nisso. Está surgindo vários tipos de proposta para se organizar. Nós vamos estar agora, nós tivemos um movimento de Aparecida, o Dia Nacional dos Aposentados, paramos a Dutra, passamos a semana toda aqui em São Paulo, a COBAP reunido com todas as federações do Brasil, para achar uma brecha para fazer uma proposta, mas não tem proposta. Só quer tirar, que proposta vai levar? Eu espero, viu, a organização do CSP com Luta, que vocês achem uma proposta para colocar aqui, para trazer para a gente, porque nós não achamos. Os aposentados não achou. Então não existe proposta, nós somos contra com isso que está aí, e nós vamos lutar para que esse governo escute a sociedade, porque até agora não está dando eco a nossa voz. É só eles que estão fazendo, como já foi falado aqui, os parlamentares, esses que estão aí, já vieram com essa proposta de acabar com tudo que é organização, tudo que é direito dos trabalhadores e dos aposentados, e eles estão lá para isso. Nós temos o judiciário também que está indo na maré, conforme a maré ele vai. Está fazendo o que o governo quer, e só é tudo contra a gente, é tudo contra o povo. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui o convite que eu tive da organização, e quero dizer que a COBAP vai estar onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, nós estamos juntos, tá certo? Obrigado. Muito obrigada. Para completar nossa mesa e a gente abrir aos convidados que se inscreveram, pela Secretaria Executiva Nacional do CSP com Lutas, Emílio Farage. Boa tarde a todos e a todas.
nome da Central, agradecer a presença das entidades, né? Para nós, essa expressão um pouco do que a gente acredita que tem que ser esse período, né? Um período de unidade para a gente tentar desbarrar essa reforma da Previdência. Então, agradecer a presença não só de quem está na mesa, mas como quem está na plateia e que aceitou o convite da Central para a gente poder debater junto e também construir alternativas juntos, né? Nos parece que nós temos um desafio grande junto às nossas categorias e à classe trabalhadora como um todo, que é de entender que esse pacote da reforma da Previdência, da contra-reforma da Previdência, ela é mais uma ação que faz parte de um projeto maior, né? E que parece que vem segmentado, vem fracionado, com uma série de ações. É a reforma da Previdência agora, e já foi o ajuste aos estados, né? E vai ser a reforma trabalhista, e a terceirização, a privatização, um conjunto de ações que fazem parte de um projeto, né? Que é o projeto de contra-reforma do Estado, que está posto no Brasil desde a década de 90. E com intensidades distintas, não foi interrompido em nenhum governo. Então, portanto, é o projeto do capital sendo intensificado no Brasil com o projeto neoliberal desde a década de 90. É importante que a gente reconheça isso para entender que as nossas ações elas têm que deixar de ser fragmentadas, né? E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Se nós temos acordo que não adeste na reforma da Previdência, né? Se nós temos acordo, e essa é a nossa proposta, né? Que a Previdência tem que ser pública, estatal e para todos, essa é a nossa proposta, né? Que nós não vamos fazer emenda naquilo que é impossível ser emendado, né? Se nós temos acordo de que todos esses projetos de contra-reformas, eles retiram o direito dos trabalhadores e eles estão a serviço do desenvolvimento do capital, é necessário que a gente coloque isso que nós temos de acordo em ação, em unidade. E a nossa unidade tem que ir para além dos auditórios e das salas, das nossas reuniões. Tem que ser uma unidade que leve as nossas categorias, que leve a classe trabalhadora para as ruas. E esse é o nosso desafio no próximo período. E o próximo período não é um período daqui a 6 meses. O próximo período é esse mês de fevereiro e março. Porque nós vamos ter que estar nas ruas, com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com todas as entidades que se colocarem contra a retirada de direitos e, portanto, neste momento, contra a reforma da Previdência. Esse nos parece que é o nosso grande desafio. Nossa central sindical vem acertadamente tentando construir uma unidade com as centrais sindicais, porque entendemos que é necessário pressionar as centrais sindicais, mas, ao mesmo tempo, colocar contradição na base dessas centrais. Porque mesmo que algumas direções já estejam sentando com o governo para fazer acordo e fazer emendar aquilo que não tem emenda, as suas categorias, como um todo, não têm acordo com isso, porque entendem que também vão perder direitos. E é necessário que a gente chegue às bases dessas centrais. Por isso é acertado continuar tentando construir, junto com as centrais sindicais, uma unidade na ação, mas isso não é suficiente para esse momento. E por isso nós temos que ampliar os nossos esforços. E por isso o diálogo com as outras entidades. E por isso convidar tantas entidades para vir aqui no nosso seminário. Porque esse aqui tem que ser a intensificação do momento de luta que vai ter que se expressar nas ruas. Porque esta é a única forma que nós temos de barrar esses retrocessos. Se não formos para a rua de forma unificada para dizer que os trabalhadores não vão pagar a conta da crise, que não pode recair sobre os trabalhadores os custos da crise do capitalismo internacional, nós vamos ter mais direitos retirados. E em breve, né, é a reforma da Previdência agora, em breve vai ser a reforma sindical, como mais uma estratégia de pulverizarem a nossa organização e tentarem sufocar a organização sindical e a organização dos trabalhadores. Então é necessário reagir agora, e esse é o nosso desafio central. Como reagimos e como vamos ser capazes de dialogar com a população como um todo, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras entendam que só com unidade a gente vai conseguir barrar essa reforma. Que são as mulheres, que são os negros, que são os mais pobres e os mais explorados desse país que vão pagar a conta dessa crise do capitalismo.
fundamental. Então, mais uma vez, é dizer não a isso. E dizer não nas ruas. Dizer não em unidade de ação. Esse é o nosso desafio. É isso que eu acho que a nossa central vem conclamando e vem tentando construir nas ruas e nos atos que nós estamos organizando. Não basta para nós negociar. É inegociável essa reforma. Não tem proposta. Não temos. Eu falava com um companheiro. O que significa negociar a reforma da Previdência? Aceita acabar com a pensão e mantém a idade? Ou muda a idade de aposentadoria e aceita acabar com a pensão? Então não tem o que negociar, porque nós já havíamos perdido muito com as outras reformas, inclusive com as reformas do período do PT. Então não temos mais o que negociar. Qualquer negociação, qualquer ação dessa contra-reforma vai incidir sobre os trabalhadores de uma forma ainda mais cruel, com o objetivo claro de acabar com a Previdência Pública. Então é necessário que a gente diga não a essa reforma, não à mercantilização da Previdência. Para nós, Previdência Social não é mercadoria e nós vamos dizer não, e vamos dizer não em conjunto. Acho que esse é o desafio para o próximo período. Acho que mais uma vez agradecer, a presença de todos e todas e identificar que a gente sai daqui com mais um conjunto de desafios, Desafio de, a partir da semana que vem, aonde não existe, criar espaços, comitês em defesa contra as reformas, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, fortalecer os espaços de unidade que já existem nos estados, para que a gente não fique esperando das superestruturas apenas a movimentação. É necessário que desde a base a gente construa a mobilização e que a gente dê um passo à frente na construção dessa unidade. Uma unidade que tem que sair do discurso e que tem que ir para a prática. E para isso existe de nós, lutadores e lutadoras, inclusive um pouco mais de generosidade, Temos muitas diferenças e esse não é o momento de pontuarmos as nossas diferenças. Não, elas não vão se apagar. Nós vamos manter as nossas diferenças, mas temos que construir a unidade na rua, na luta. E temos que ir para a rua com todos aqueles e aquelas que hoje se dispuserem a ser contra a reforma da Previdência. E não ficar exigindo crachá. Quem é contra a reforma da Previdência, nós temos que estar junto, com sindicatos, com confederações, com centrais, com frentes, com movimentos populares, com quem quer que seja, que esteja disposto a ir para a rua para lutar contra a reforma da Previdência. Esse é o momento. E é assim que a gente vai fazer unidade. E é assim que a gente vai provar que de fato a gente quer construir unidade. Fazendo o que já está acontecendo em alguns estados, que são comitês amplos em defesa dos direitos dos trabalhadores e contra a retirada de direitos. Essa é a nossa chamada. A pergunta a ser feita é: quem está contra a retirada dos direitos? E quem hoje está disposto a ir para a rua para ser contra esse governo e ser contra esse pacote de maldade que está sendo imposto pelo Temer e pelos governos estaduais? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, porque só assim vai ser possível construir a greve geral. Que a greve geral não pode prescindir de ninguém. De ninguém. Não é possível construir uma greve geral com apenas uma entidade. Esse é o nosso desafio. Não podemos prescindir de ninguém. E temos que ir para a rua. O chamado da greve geral tem que ser um chamado por unidade. Obrigada. Seguida, Ribeiro. Bom, pessoal, eu só queria agradecer a direção, o convite aqui, para a gente participar desse evento maravilhoso. Eu vou sair daqui um outro. Quanto mais a gente fica velho, mais aprende, Então, eu aprendi bastante com vocês aqui. E eu vou sair daqui com essa palavra bem forte que a companheira falou, que é unidade. A unidade é a chave de tudo. Tem que ter unidade na luta, que é para sair. Porque cada um sair, fazer as suas negociações e trair os outros, isso aí não pega bem. Então é unidade de ação
ir para as ruas e vamos fazer a diferença, mas só faz a diferença se todos nós, vocês principalmente, onde tiver, qualquer conversa que vocês tiverem, em qualquer salão, em qualquer lugar, falar, olha, não aceitamos essa reforma que esse governo está querendo. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma sindical. Com esse congresso que a gente tem aqui, nós só vamos tomar na cabeça. Então não vamos aceitar, porque vamos aguardar para ver se a gente melhora pelo menos esse congresso. Vamos ver se a gente melhora esse congresso. Se a gente melhorar, a gente pode até discutir algumas mudanças nesse país. Mas do jeito que está, é só na rua, na luta de rua e fazer o que a gente sabe. É se mobilizar para fazer a diferença. É isso que nós temos que fazer. Obrigado. Obrigada. Seguida, Roberto Paraíba. Eu só quero renovar os agradecimentos pelo convite e dizer aqui que a ABRAT não poderia deixar de estar presente nesse seminário que é contra a reforma da Previdência, para dizer aqui, em alto e bom som, não a essa reforma da Previdência, não a essa reforma trabalhista também, e deixar claro aqui também, transparente, que a SP com Lutas pode contar com o apoio da ABRAT, pode ter a ABRAT como aliada nessa luta, e que nós estamos juntos, de braços dados, e somos absolutamente contrários, e não tem nada que se salve nessa proposta de reforma da Previdência, como também não tem nada também que a gente poderia extrair de positivo nessas reformas trabalhistas para declarar um apoio, ainda que parcial. Não dá, é para retirar todos os projetos do Congresso Nacional imediatamente. Essa vai ser pautada na nossa luta, e conte com o apoio da ABRAT nesse sentido. Souto Maior. Bom, gente, eu também, de fato, tenho mesmo que agradecer a oportunidade de estar aqui, dentro de um contexto em que esta oportunidade também me confere a sensação de reforço daquele sentimento de otimismo, sabe, Jesus? Por isso, porque a gente verifica concretamente, não só neste evento, mas por muitas coisas que têm acontecido recentemente, que apesar da dificuldade, apesar de um momento duro que estamos passando, que eu desliguei aqui, que a classe trabalhadora está, de fato, compreendendo que a forma de mobilização não pode ser burocrática, não pode ser por meio de petições, né? Não pode ser por meio de acordos e ajustes. É por meio, efetivamente, de mobilização. E há uma revitalização importante, portanto, da classe trabalhadora, que nos faz perceber, que nos faz ter otimismo com relação a barrar, não só a barrar essas reformas, esses retrocessos, mas também na perspectiva de ser possível avançar em muitas pautas que são efetivamente importantes. É lógico que é preciso ter, digamos, convencimento, formas de convencimento, e nessa questão específica do que se refere à Previdência Social, uma forma nítida de convencimento é de que não há efetivamente nenhum déficit da Previdência, que essa reforma é pautada exatamente por uma lógica contrária, ou seja, porque ela é superavitária, que ela dá lucro, tanto por isso se está atrás, né, desse nicho econômico. Então é preciso que a classe trabalhadora não deixe que este patrimônio que lhe pertence seja entregue, né, de mãos beijadas para o capital estrangeiro, que é efetivamente isso que se deseja. Esta compreensão, então, que se tem, e essa forma de mobilização que aqui se verifica, confere esse otimismo, porque, de fato, os rumos da história, os rumos da construção de uma sociedade melhor, pertencem mesmo à mobilização da classe trabalhadora enquanto tal.
E nesse sentido, por isso que eu agradeço a oportunidade que me concedem de estar aqui, agradeço a CSP Condutas e a tantas entidades, essa oportunidade de estar aqui, porque nesse sentido, nesta luta por uma sociedade melhor, não são vocês que precisam de mim. De fato, sou eu e tantas outras pessoas que se preocupam com isso, que precisam dessa mobilização de todos vocês. Por isso, muito obrigado. Eu queria agradecer também em nome do MML a oportunidade de estar aqui e dizer que a gente tem um enorme desafio pela frente, que é barrar essas reformas com a greve geral, mas para isso é muito importante que a gente conte com o nosso exército de forma integral, e parte do nosso exército são as mulheres trabalhadoras. É por isso que a gente tem que descer agora para as nossas bases e ganhar as mulheres para lutar contra essa reforma, dizendo para elas o quanto ela é cruel e vai impor um enorme retrocesso aos nossos direitos. As mulheres têm dado um enorme exemplo de disposição de luta no mundo inteiro. Nos Estados Unidos contra Trump, na América Latina contra a violência, contra a retirada contra a mudança da legislação sobre o aborto na Polônia, contra a violência e contra as reformas da Índia, e também no Brasil as mulheres têm se levantado dito não ao machismo, à violência e contra a retirada de direitos. Nós precisamos mais do que nunca colocar essas mulheres que estão dispostas a lutar também à frente da luta contra a reforma da Previdência. Da reforma da Previdência e contra todos os ataques que estão se desenhando por aí. E assim como há 100 anos atrás uma greve de trabalhadoras foi o que impulsionou a Revolução Russa, nós temos que fazer desse 8 de março também um grande impulso para a greve geral que vai barrar essas reformas. Então a gente tem como desafio aqui construir um lindo e um belo 8 de março aí, um 8 de março que seja de fato um impulso para a greve geral. Como parte dessa construção desse 8 de março, a gente também queria aproveitar para convidar todas as companheiras para que depois do setorial de mulheres da CSP Condutas, que vai acontecer depois do seminário, que participem de uma plenária que o MML vai fazer também para discutir um pouco, aprofundar a conjuntura em relação ao tema de mulheres, e também para ver como a gente vai participar da construção desse 8 de março. Então a gente queria convidar aí todas as companheiras para depois do setorial participar dessa plenária aí junto com a gente. Obrigada. Inicialmente, só para agradecer, trazer minhas saudações libertárias aos companheiros e às companheiras de luta, e assumir um compromisso público que também de todos e todas, de não deixar a COBAP ser extinta por ausência de filiados, porque não teremos mais aposentados. Esse compromisso tem que assumir logo, imediatamente. Nós estamos trazendo aqui também um outro compromisso que fizemos no ano passado, porque é necessário também, na resistência, atuar perante um outro campo conservador, talvez mais conservador do que o executivo, que o legislativo, que é o judiciário. O judiciário cada vez mais tem feito, porque selecionados da classe média, média alta, com raríssimas e belíssimas exceções, como sou do maior, polícia maior, tem sido ele artífice das grandes reformas conservadoras nos últimos tempos. E nós criamos no ano passado uma frente de advogados para a democracia, que reúne advogados dos coletivos que hoje atuam em defesa dos sem terras, dos coletivos que atuam das advogadas negras, que se reúnem regularmente. Nós somos, acho, mais de 7.000 advogados espalhados já pelo Brasil,
exatamente para dar apoio nessa luta em que o judiciário criminaliza cada vez mais os movimentos sociais, que cada vez mais nos torna alvos de prisões, que determina fechamento de sindicatos, determina fechamento de universidades, e é preciso também ampliar a nossa resistência nesse campo. E em nome dessa frente de advogados que eu aqui falo, que eu aqui represento, e digo que a unidade também nossa está aqui assumida publicamente. Acho que nós advogados somos parceiros de luta, embora a luta seja politicamente dos dirigentes, mas é preciso compreender também esse adversário tão silencioso e tão cruel quanto é o Executivo e o Legislativo. Contem conosco, sei que na greve geral a repressão vai ser muito forte, mas se nós tivermos medo da repressão, é melhor ficar em casa e deixar as coisas como estão. A hora é de resistir. Muito obrigada. Gostaria de agradecer de novo a todos os convidados presentes na mesa, também os sindicatos, as entidades que fizeram parte do nosso seminário e a todos aqueles